7:02. O repórter Guilherme Oliveira traz balanço sobre a mega operação contra a fraude fiscal no setor de combustíveis. Bom dia, Guilherme. Tudo bem, Silvânia? Bom dia para você, para o Nelson, para quem nos acompanha aqui no Primeira Hora. Essa mega operação agora vai ter desdobramento, porque as autoridades vão investigar se houve ou se há envolvimento de agentes públicos nessa fraude fiscal bilionária de 26 bilhões de reais, envolvendo o grupo Refit, um dos maiores do setor de combustíveis aqui do país, responsável pela antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e grupo que é liderado pelo empresário Ricardo Magro, que não vive aqui no Brasil, mora nos Estados Unidos. E por que as investigações querem entender se há ou se houve a participação de um agente público nessa corrupção? Porque o grupo Refit é um devedor contumaz, o que isso significa? Devo, não nego, mas também não pago. Isso há quase uma década. O grupo Refit conseguiu funcionar, operar aqui no país, mesmo devendo bilhões em sonegação de impostos, em ICMS e também na lavagem de dinheiro. De 26 bilhões, quase 10 sonegados no estado de São Paulo. Quem falou sobre isso foi o governador Tarcísio de Freitas, numa coletiva ontem no Ministério Público. Vamos ouvi-lo. A gente está falando de uma operação contra um grupo que tem inscrito em dívida ativa 9,6 bilhões de reais. 9,6 bi que deixaram de entrar nos cofres dos estados. E essas pessoas se especializaram em não pagar o tributo. Quando você entrava com a ação de execução, nunca tinha patrimônio. O patrimônio já tinha sido dilapidado, já tinha sido distribuído nesse grande arranjo criminoso, e daí a necessidade de acionar o Ministério Público, de acionar o CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, e escalar a ação contra esse grupo criminoso que fraudava realmente o nosso fisco, que deixava de recolher tributos. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia da grandeza da sonegação aqui no estado de São Paulo, são 350 milhões de reais sonegados por mês, o que daria para construir um hospital de médio porte por mês no estado, ou então a construção de 20 escolas. Mas não para por aqui. O Grupo Refit também é o segundo maior devedor de ICMS no Rio de Janeiro. Quem falou sobre isso foi o secretário especial da Receita Federal, o Robson Barreirinhas. Vamos ouvi-lo. É um grupo econômico que substituiu o fornecedor daquele esquema desvendado na Operação Carbono Oculto, movimentou mais de 70 bilhões de reais em um ano de atividade, deve mais de 26 bilhões de reais ao Estado brasileiro, se utilizou de mais de 15 offshores nos Estados Unidos nesse esquema de lavagem. Só para o estado do Rio de Janeiro são 10 bilhões de reais que não foram pagos. Isso é equivalente ao orçamento do estado do Rio de Janeiro com as suas polícias. Isso mostra como o combate ao crime não pode ser só lá na ponta, só no varejo. Precisa ser nessas estruturas financeiras que corroem a segurança pública do Brasil. Bom, e por que foi tão difícil chegar até essa mega operação que foi realizada ontem em 5 estados e no Distrito Federal? Porque o grupo continha mais de 190 pessoas, entre físicas e também jurídicas, então conseguia esconder esse patrimônio, sonegar os impostos e lavar o dinheiro. Quem falou sobre isso foi o auditor fiscal também da Receita Federal, o Cláudio Ferrer. Vamos acompanhar. Primeira parte da estrutura, você vai desde importadoras, refinarias, distribuidoras, postos de gasolina, toda essa estrutura movimentou só no ano 70 bilhões de reais. A outra grande parte da operação é sobre a estrutura de blindagem. O dinheiro vai para o exterior por meio de fundos de investimentos, investidores não residentes em offshores, em Delaware, nos Estados Unidos principalmente, e depois esse mesmo dinheiro volta. Nós temos indícios que uma boa parte desses bilhões que vão para o exterior voltam para blindar o patrimônio da organização criminosa. Então, por exemplo, uma aquisição de um prédio de 50 milhões de reais foi feito justamente como patrimônio pessoal desses beneficiários finais do esquema criminoso. Bom, nessa mega operação de ontem foram cumpridos mandados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, além do Distrito Federal, e não houve, pelo menos por enquanto, prisão em relação ao grupo Refit, pessoal.
Obrigada, Guilherme Oliveira. Bandeirantes, 7 horas e 7 minutos.